Olá, Virgem! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Fatos na mesa, conselhos na ponta da língua. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like, o seu curtidinho aí no botãozinho de curtir, porque a gente está começando agora e é muito importante a troca. A gente está trocando aqui, eu dou para vocês aconselhamentos, as cartas falando com vocês e é legal que a gente receba de volta uma troca de uma curtida, de vocês se inscreverem no canal, porque isso faz o canal crescer e eu posso levar a mensagem para muito mais pessoas, né, que o aplicativo entende com vocês trocando comigo, que a gente está crescendo e leva para muito mais pessoas. A gente pode estar falando aqui com você de Virgem, ou com você que está lidando com alguém de Virgem, ou com alguém de outro signo que chegou aqui e vai entender, vai receber uma mensagem até o final desse vídeo, com certeza. Tá bom? O que não servir para sua vida, não tiver nada a ver com o seu momento, solta, que com certeza faz todo sentido para a vida de outra pessoa que está assistindo. Vamos lá, mesa aberta para Virgem, momento em que você chegou nesse vídeo. Por gentileza, qual o assunto da mesa de Virgem? Virgem. Eita, que tá teimoso. Virgem, vamos lá, Virgem. Vamos lá, abriu. A reflexão tá refletindo mesmo. Vamos lá, mais uma. Virgem. Gente, esse baralho cai muito fácil. Não sei o que está acontecendo. Caramba. A curiosidade. Estamos curiosos. Queremos mais cartas. A solidão. Vou pedir mais uma. Virgem. Obrigada. A esperança. Fundo de deck. A difícil lição. Eu acho essa carta tão bonita. Apesar de, né, ter uma certa... isso é um pouco pesada, né? Mas ela é muito bonita. Vamos lá. A gente está falando então aqui de um virginiano que está muito pensativo. Um momento aí para parar e refletir um pouco sobre a sua situação. Talvez seja um momento complicado, né? Onde você está aprendendo alguma lição. Não está fácil para você, né? Está refletindo sobre alguma coisa que aconteceu com você ou com outra pessoa, enfim, que faz você querer saber um pouco mais sobre essa situação, talvez esteja querendo ir um pouco além, né? Se sentindo um pouco só nessa situação ou na vida, enfim, a gente vai saber mais um pouco sobre mais na frente, né? Traz um momento de solidão que você está pensando e querendo saber mais, talvez esperando alguma coisa de alguém. Vamos ver aqui com o baralho cigano sobre o que a gente está falando aqui. Esse virginiano está curioso, querendo saber mais sobre quem ou sobre o que. Por que essa solidão, essa lição, esse aprendizado? Que momento difícil é esse, né? Vamos ver aqui sobre o que a gente está falando pro virginiano. Primeiro vamos perguntar. O virginiano está curioso com o quê? Está esperando o quê de quem? Sobre essa curiosidade, clarifica a curiosidade, por gentileza. A curiosidade. A árvore. Mais uma, por favor. Pirou. O coração. Clarifica, por gentileza, a esperança. E a difícil... Nossa, para. É uma só. A esperança. A solidão, aliás. A solidão. Clarifica a solidão, por gentileza. A âncora. Clarifica a âncora. Gente, as cartas estão muito loucas no jogo de vocês. Que energia é essa? Que diferente.
Vou pedir para clarificar a esperança. Virgem. A esperança. Clarifica a esperança. Os peixes. Clarifica, por gentileza, a difícil lição. É sobre o que essa lição? É sobre quem? Já virou aqui uma e caiu duas, e eu vou deixar. A difícil lição, a lua, a cruz, os lírios. Fundo de deck, o chicote. Então vamos lá. Essa curiosidade de vocês quererem saber mais sobre o que eu perguntei, né? Sobre o que vocês estão curiosos e pensando muito sobre o querendo saber o que. Veio a árvore, o coração. São sentimentos que estão aí enraizados dentro de você, sentimentos que já existem há algum tempo. Pode ser uma conexão com alguém que você ama, pode ser sobre alguém da sua família, pode ser sobre a sua saúde, né? Pode ser, a gente pode estar falando aqui sobre a sua saúde emocional, ou a gente pode estar falando do seu coração real, órgão, coração. Então, fica de olho, vá ao médico, faça os seus exames, né? Aqui tem muitas mensagens para muitas pessoas, então sempre tem uma coisinha em algum lugar ou outro que vai ser para um outro virginiano, e aqui para outro virginiano, e aqui para outro virginiano. Então eu tento passar todas as mensagens, já que é uma leitura coletiva e não é uma mensagem particular para uma pessoa só, tá bom? Então, por favor, entendam que existem coisas que eu preciso passar mastigado assim e pausadamente para um grupo ou outro de pessoas que estão assistindo, tá bom? Tendo em vista, acho que aqui, se for num contexto geral, né, se a gente tem que montar aqui uma história, um contexto geral, a gente está falando aqui sobre sentimentos que já são antigos, já estão dentro de você há algum tempo, em crescimento, e agora você está colhendo uma lição. Alguma coisa, ou um abandono, ou alguém que foi embora, ou você se sente sozinho por conta de algo que você quer saber mais, talvez seja uma pessoa que você quer saber mais, mas você não está tendo acesso. Traz um certo peso. Eu pedi aqui para clarificar a solidão, não foi? Acho que foi. Foi. E isso traz um peso, talvez uma saudade de casa. Você está longe de casa, virginiano? É sobre isso que a gente está falando? Pode ser também alguém que está longe de casa, com saudade de casa, passando alguma dificuldade, né? Precisando aqui de amor da família, sabe? Refletindo sobre, poxa, por que eu vim? Fiquei curioso para saber o que era, para conhecer esse novo lugar, essa nova pessoa, esse novo trabalho, e acabei sozinho, com saudade de casa e pensativo pra caramba se devo ou não continuar, sabe? Pode estar falando para um grupo de virginianos, sim, que está em outro lugar, distante, com saudade de casa. A gente pode estar falando aqui sobre alguém com saudades de uma relação que já tinha sido estruturada, que era um porto seguro para você, uma segurança, um pilar, né? E você está, nesse momento, passando uma certa dificuldade por conta dessa pessoa, até porque a gente tem aqui no fundo do deck o chicote. É uma movimentação de energia, talvez seja uma energia baixa, densa, talvez aqui vocês se punindo, talvez vocês se castigando, talvez vocês, poxa vida, por que eu fiz isso? Talvez, poxa, por que isso aconteceu, sabe? Então, esse chicote traz muito dessas energias assim de autossabotagem, sabe? Não caiam nessa, por favor. E aqui eu pedi para clarificar, mas antes eu vou aqui para cima. A esperança eu trouxe os peixes, né? Aqui vocês tentando procurar uma solução, um caminho, através de ou amigos ou outras pessoas, ou de ter mais dinheiro para talvez voltar para casa, ou de solucionar um problema nesse trabalho, arrumando uma forma de arrumar mais dinheiro, sabe, para poder resolver essa situação. Ou a gente está falando aqui sobre a esperança estar no movimento de outras pessoas que você depende delas para resolver essa situação ou essa relação aqui. E aqui a gente pediu para clarificar a difícil lição, né? São coisas aqui do seu lado sombra, coisas que você não gosta muito de olhar, né? Aqui tem a carta da curiosidade, que é uma moça abrindo uma caixinha,
né? Para olhar o que tem dentro. Então talvez a gente esteja falando aqui sobre olhar para dentro de você, sobre os seus medos, seus anseios, refletindo, se sentindo sozinho ou tendo que fazer isso sozinho nessa nova fase aqui de medos e desejos, muitos desejos e muitos receios também, né? A difícil lição, obviamente, traz a carta da cruz, que é a carta da difícil lição, de você aprender, assumindo suas coisas, seus erros, mas também vencendo seus erros através da fé, tá? A gente pode estar... E aqui os lírios também traz essa paz que você quer ter, vencer através da paz, sabe? Chegar nesse aspecto aqui. E aqui a gente pode... Se for falar de espiritualidade, gente, aqui a gente está falando da espiritualidade está muito presente, tá? A lua, a cruz e os lírios traz muito aqui o oculto, né? A espiritualidade olhando por você. Aqui a gente tem muito Mamãe Oxum, aqui com essa cachoeira, com os lírios. Então, se você é do espiritual, sinta-se aqui acolhido por Mamãe Oxum, tá bom? Então aqui, se eu for puxar mais cartas para a gente entender mais a situação depois do chicote, tem a serpente, que é você aqui querendo mudar, querendo se transformar, querendo deixar coisas para trás, trocar essa pele aí, sabe? Usar muito da sua inteligência, da sua sabedoria, também com a ajuda do espiritual, olhar mais a fundo, tá? É sobre uma relação que a gente está falando aqui. Ou pode ser de você com a sua família, ou você com a sua casa, você com você mesmo. Mas eu acho que aqui a gente está falando sobre essa saudade aqui, essa solidão. Está falando de uma relação que você sente falta, tá? Até vou botar aqui. As pedras no caminho. Talvez você não imaginava que tinham problemas que você ia enfrentar, né? E você está enfrentando. E isso te deixa muito, muito tenso, né? Muito caído, sabe? Muito triste, muito prostrado. E aqui você precisa de uma transformação. Você precisa deixar o velho para trás e criar uma nova perspectiva das coisas, refletindo sobre como encerrar alguns ciclos que precisam ser encerrados e trazer o novo, voar, ser livre, se libertar dessa sensação de uma saudade, de algo que já terminou, de algo que já encerrou. Talvez tenha sido uma relação que é impossível para vocês hoje, mas que vocês precisam guardar no coração com muito afeto, ali nas raízes, cuidar das raízes com muito carinho, né? Talvez seja uma relação que pode ser vivida de uma outra forma, uma relação que pode ser vivida com... Você tem curiosidade de saber como essa pessoa tá, você se sente só, mas você entende que a vida levou vocês por outros caminhos, né? E você está sempre na esperança de esbarrar com essa pessoa, ou ter uma notícia dessa pessoa e tudo mais. Mas a espiritualidade está aqui com você dizendo a vida nem sempre vai fazer sentido. Confia na espiritualidade. A gente sabe o que a gente faz. Às vezes você acha que não tem nada acontecendo, mas está acontecendo um monte de coisas no espiritual e você não faz a menor ideia da sua transformação, da sua difícil lição. Você não está sozinho, sabe? Aqui tem o urso, você está recolhido, né, quieto, se hibernando aí dentro de você. Mas, ó, vamos mudar. Bota esse navio no mar, vai devagar, porque é muito grande, é muito pesado, a mudança é grande. Talvez seja que você querendo voltar para casa e seja realmente você voltando para casa com saudades da família, porque algo aí não deu certo para você. Talvez aqui, né, te falando do grande aprendizado aqui que você teve, é difícil, você precisou fechar esse livro, fechar essa história, encerrar esse capítulo, limpar o seu peito, limpar a sua vida e trazer aqui, ó, renovação, um pouco mais da sua criança interior para fora, para você ser um pouco mais feliz, tá? E cuidar do seu jardim, tá? Regar seu coração, abrir as portas para o novo, tá? Porque tem muita coisa bacana para trazer para você, para chegar para você. Muita coisa bacana mesmo, tá? Seu caminho tá muito aberto, ó. Logo depois tinha, ó. Seu caminho muito aberto. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo junto. Muito aberto. Aqui. Para novas amizades, novas pessoas, talvez um novo romance, você se cuidando, você se amando, você sendo feliz, tá bom? Então assim,
Às vezes a gente tenta ficar numa relação, se a gente está falando aqui de virginianos que estão com problemas na relação, ou tiveram, né, uma relação que deixou saudade, todo mundo tem, né? Alguns mais do que outros. Aqui a gente está falando sobre você entender que a vida às vezes vai por caminhos diferentes do que você quer, mas que são justos, são dignos, são bons, são corajosos, porque uma pessoa ou outra precisou tomar uma decisão que foi difícil, né, que acarretou escolha, e cada escolha tem uma renúncia. Para um ou para outro, sempre vai ter. E aí, talvez um sofra mais do que o outro, ou ambos, enfim, mas é lá num pedaço, uma raiz muito profunda do coração, que carrega um pedaço de vida, um pedaço de sentimento tão grande, que você vai lá, olhar dentro daquela caixinha, às vezes, da saudade, reflete, 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 e aí você tem esperança em dias melhores, e talvez seja esse o tempero da sua vida. Olhar para os tesouros que você guardou e imaginar que eles te ensinaram tantas coisas boas, mesmo difíceis, que agora você é uma nova pessoa, transformada, evoluída, muito melhor para seguir em frente e se abrir para um mundo de possibilidades que chega para você. Olha só o que vem depois. A colheita. A paz. Em suas mãos. Tá bom, Virgem? Um beijo.